Olá pessoal, bem-vindos ao Viaje Comigo, seu programa de turismo aqui da TV Novo Tempo. Um programa feito especialmente para você que gosta de viajar, gosta de conhecer novas culturas e, lógico, gosta de visitar os lugares mais bonitos do nosso planeta. E para onde nós vamos hoje? Hoje nós vamos para o Quênia, um país na África Oriental. O Quênia é conhecido pelos seus parques nacionais e reservas de vida selvagem e pelos seus ótimos safaris. E olha que ainda hoje tem o Você Sabia, que vai falar sobre a gastronomia, o sabor da África. Por isso nós visitamos o restaurante Bios, que é uma referência da culinária africana aqui no Brasil, para descobrir um pouco mais sobre essa culinária que a gente não conhece tanto. E no quadro Checklist, nós fomos visitar o Museu Afro-Brasil, para entender como a cultura africana influenciou a cultura no nosso país. Bom, vocês já perceberam que o programa hoje está repleto de coisas boas. Tem gastronomia, tem país exótico, tem cultura. Tem muita cultura, ou seja, é para você ficar grudado aí no seu sofá, na sua poltrona e só sair depois que o programa terminar. Isso, porque o programa está começando. Então, se você gosta de viajar, viaje comigo! Essa aqui é Nairobi, a capital do Quênia, uma cidade com quase 4 milhões de habitantes. Ela é o centro político e econômico de todo o país. Nairobi fica perto de um parque nacional, onde é possível fazer safaris de um dia. É também possível conhecer santuários da vida selvagem e alimentar elefantes e girafas. Ou também conhecer uma fazenda de crocodilos. Nairobi fica bem no centro do país e é ponto de partida para se conhecer vários parques nacionais. E um deles é a nossa primeira parada, o Parque Nacional Lago Nakuru. Vamos lá? Chegamos ao Lago Nakuru. Vamos começar o nosso safari? Aquela é uma cena rara de se ver. Leões dormindo em cima de árvores. Eles fazem isso principalmente para fugir das moscas, que tem muito aqui por causa da umidade. O Lago Nakuru é também um santuário para milhares de aves. Pelicanos, cegonhas e flamingos fazem desse local a sua morada, criando um maravilhoso espetáculo da natureza. Esse aqui é o Babuíno Cliff, o melhor mirante do lago. Essa aqui é uma caça amarela, ou também conhecida como a caça da febre. Ela tem esse nome porque os ingleses, quando exploravam essa região, costumavam dormir embaixo dessas árvores frondosas. Só que elas sempre crescem perto da água, e onde tem água tem um mosquito da febre amarela. Quando os ingleses eram infectados, eles não entendiam que a infecção vinha pelos mosquitos, e sim pela árvore. Eles acreditavam que esse pó amarelo que a árvore solta é o que causava a febre amarela. Essa grande depressão que nós vemos aqui atrás é o Vale de Rift. É uma falha geológica com mais de 9.000 quilômetros.
Ela começa em Israel e termina lá no sul, em Moçambique. Ela divide a África em duas e é uma das mais ativas do mundo. Nós vamos visitar agora uma aldeia dos Maçais, uma das maiores tribos do Quênia. Eles são conhecidos por serem bons caçadores e excelentes pastores. As aldeias são circulares, em forma de grandes currais, para que eles possam guardar seu gado durante a noite. Muitos dos Maçais ainda vivem de forma tradicional, em comunidades familiares e com costumes muito simples. Vamos ver como é que eles fazem o fogo aqui, ó. Vamos assistir agora uma dança Maçai que eles usam nas ocasiões especiais. As casas do Maçai são feitas com estrume de vaca e são bem baixinhas para manter o calor. A casa é bem baixa, vamos entrar aqui para ver, não sei, tá bem escuro. Vamos ver se a gente vai conseguir filmar, tá? Olá. Ok, falou aí. Olha lá. A casa é bem pequenininha, bem baixinha. Aqui tem um lugar para o fogo aqui embaixo. E aqui é onde dormem os pais, né? Ali tem uma caixa de metal onde eles guardam algumas coisas. E naquele salãozinho escuro ali é onde dormem as crianças. É bem pequenininho, bem apertado. Não sei como se consegue viver aqui, mas eles vivem. E muito bem. Parecem felizes. Tchau! A reserva Maçai Mara é uma das mais importantes do Quênia. E há duas maneiras de chegar até aqui. Você pode vir de carro, como nós, ou então em pequenos aviões que pousam dentro do parque. Aqui na reserva de Maçai Mara é assim que a gente faz safari, nessas vans com abertura do teto. Assim você pode ver os animais com proteção, mas também tem uma boa visão porque você enxerga longe. Boa ideia, né? Eu estava impressionado que a gente tinha achado um leão dormindo à beira de estrada. Agora nós achamos esse campo aqui cerca de 20, um grupo bem grande. Todos descansando e esperando alguma presa. Existem várias opções de hospedagens dentro do Parque Maçai Mara. Muitos lodges oferecem tendas de luxo como essa, para que você tenha um contato maior com a natureza. Dá uma olhada. Bom dia! Depois de uma boa noite de sono, com esse sol nascendo, é a hora certa para fazer um safari. Vamos lá? O Parque Maçai Mara é conhecido pelas grandes migrações de gnus, gazelas de Thompson e zebras. E logo atrás desses animais, dessas grandes manadas, nós encontramos eles, ó, os felinos. É muito fácil você ver aqui guepardos, leopardos e leões como esse, às vezes em grandes bandos. Falei que esse parque aqui era bom para ver os felinos, ó. Uma família de leões se alimentando. Caçaram uma zebra.
Depois de conhecer Masai Mara, nós agora vamos voltar para Nairobi de avião e em seguida pegar o carro para o Parque Nacional de Amboseli, um outro paraíso da natureza. Vamos lá? Chegamos ao Parque de Amboseli, no sul do Quênia. Ele é bem diferente do que nós vimos lá em Masai Mara. Tem muito mais vegetação, muito mais árvores e os animais aqui são especiais. Você vai ver. O Parque Nacional Amboseli é o melhor ponto do Quênia para se observar o Monte Kilimanjaro, que está na vizinha Tanzânia. Ele é o ponto mais alto da África, com 5.896 metros. Uma visão impressionante. O Parque de Amboseli tem mais de 1.500 elefantes e eles são conhecidos por terem as maiores presas. A hiena chegando. Vai passar bem na nossa frente, ó. Então, gostaram de conhecer o Quênia? Gostaram de conhecer esse país maravilhoso da África Oriental? Olha, eu adorei, não esperava tanta coisa do Quênia. Pena que fica tão longe do Brasil, né? Realmente é bem longe. Tem que pegar um voo de São Paulo ou do Rio para África do Sul e depois mais um voo de 5 horas até Nairobi. É bem longe. Mas vale a pena. Vale, com certeza vale. E nós vamos falar muito mais sobre África nesse programa. Logo depois do intervalo, nós vamos visitar o Museu Afro-Brasil para saber como a cultura africana influenciou a nossa cultura e vamos visitar um restaurante africano para aprender um pouquinho mais dessa culinária. Não sai daí, a gente volta já já. Mas existe algum prato, algum alimento que você vai encontrar praticamente em toda a África? Estamos de volta com Viaje Comigo, seu programa de turismo aqui na TV Novo Tempo. E você, está acompanhando o nosso programa, viajando com a gente pelas redes sociais? Não? Olha, é muito simples. Curtindo a nossa página no Facebook, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no nosso programa. Seguindo o nosso perfil no Instagram, você vai ficar por dentro dos bastidores, o que acontece por trás das câmeras. E se você se inscrever no nosso canal no YouTube, vai ter acesso a vídeos exclusivos e escolher a dedo, literalmente, qual é o seu próximo destino de viagem. E agora nós vamos continuar viajando pela África, mas sem sair do Brasil. Nós fomos conhecer o restaurante Bios e aprender um pouco mais sobre a gastronomia africana. Confira aí! O Você Sabia de hoje veio até o centro de São Paulo para descobrir uma das gastronomias mais incríveis do mundo, a gastronomia africana. E para isso nós viemos até o restaurante Bios conversar com a chefe Melanito. Chefe, muito obrigado por estar recebendo a gente aqui. Obrigada. Bom, a primeira pergunta que eu quero fazer é como é que é a gastronomia africana? Ela tem alguma peculiaridade? A gente sabe que a África é um grande continente, possui muitos países. Sim. E uma gastronomia muito variada. Sim. Mas existe algum prato, algum alimento que você vai encontrar praticamente em toda a África?
Sim, nós temos um prato de quiabo, que geralmente você encontra em vários países da África, entendeu? Talvez muda um pouquinho a forma de cozinhar, mas o quiabo é o essencial, é bem incorporado, é isso que é um prato que a gente pode, qualquer africano vai se sentir satisfeito. Entendi. E vocês costumam usar muitos legumes ou é mais carne, uma coisa mais vegetariana? Como é que é esse tipo? Bom, a comida africana de maneira geral usa muito legumes, verduras, entendeu? Tudo é a base de legumes, a base de verduras. A carne, ela acompanha-se, o peixe acompanha-se, mas os ingredientes são muitos legumes. Eu queria saber, na tua opinião, o que o turista que vem aqui do Brasil, que vai visitar a África, tanto ou a África do Sul, ou o Quênia, ou Camarões, o que ele deve esperar da gastronomia africana? Bom, a gastronomia africana é muito exótica. Ele é um pouquinho forte, mas muito bem temperado e muito gostoso. Então, nós aqui, por exemplo, já temos uma boa clientela e a porcentagem da aprovação é muito boa. Então, porque o tempero é muito bom e os alimentos que nós colocamos são praticamente frescos, então não tem como reclamar. E uma coisa que vocês vão descobrir agora é o fufu. Sim. Né? Que é um prato muito tradicional aqui do restaurante da Melanito. E ele parece uma polenta, mas é um pouquinho diferente. Sim, ele é um pouquinho diferente porque a polenta ele é um pouco mais firme, mais dura e ele é fritada depois. Mas o fufu ele é um pouco mais macio e ele acompanha o molho. O fufu ele não é salgado, não é doce. Ele é valorizado pelo molho que é muito bem temperado. Tá certo. Bom, a gente vai então ter que provar esse fufu aí, chefe. Tá bom então. Vamos lá então? Vamos. Então vamos. Olha, uma delícia, viu? Obrigada. Aprovado! Aprovado! Pessoal, Obrigada. Vocês têm que vir provar isso aqui. É muito bom mesmo. O pessoal que quiser conhecer mais sobre o bios, sobre a gastronomia africana, como é que ele pode estar fazendo? Bom, é muito fácil. Nosso site é www.biosrestoafro.com.br. Tá certo. Lanito, muito obrigado por você demonstrar toda essa gastronomia do seu continente e espero que você aí um dia possa ter a oportunidade de ir até o continente africano para estar provando uma dessas delícias. No Viaje Comigo, você já viajou para diversos países da África. Nós já fomos para o Zimbábue, a Zâmbia, já fomos para Botsuana e agora acabamos de ir para o Quênia. Agora, uma coisa muito interessante é toda a cultura africana que veio para o Brasil. Para conhecer um pouco mais sobre essa história, nós viemos até o Museu Afro Brasil, que fica no Parque Ibirapuera, em São Paulo, para conversar com a Ana Lúcia Lopes, que é a coordenadora de planejamento aqui do museu. Ana, muito obrigado por estar recebendo a gente. É um prazer recebê-los. Bom, primeiro eu queria que você contasse um pouquinho como é que a cultura africana veio para o Brasil e qual é a importância dela para o nosso país. O grande colonizador brasileiro foram os povos africanos que vieram para cá, porque emprestaram essa cultura, eles quase que comeram a cultura indígena e transformaram essa mistura do indígena com o africano na cultura nacional. É só imaginar quais são os grandes representantes da cultura nacional brasileira. O carnaval tem matriz africana, o Bumba Meu Boi tem matriz africana, mas é só africana? É a multiplicidade africana que veio para cá, com o indígena junto e com a chegada dos portugueses. Quer dizer, não dá para escapar.
O Brasil hoje é o maior país negro fora da África e é um país com uma cultura absolutamente invejada e comentada internacionalmente justamente por essa construção. De que lugares da África vieram os negros para o Brasil? Então, essa é uma resposta difícil de chegar a um consenso. Dizem que o que há registrado que a primeira grande leva eram os homens e mulheres do Congo. Só que esse Congo era o antigo reino do Congo, que hoje é Angola. Então, países como Angola, Nigéria, Benin, Moçambique, são países que trouxeram Guiné-Bissau, grande número de pessoas sequestradas para o Brasil. E quais foram, hoje em dia a gente pode ver, quais foram as principais influências que a gente vê hoje em dia e que ninguém sabe que veio da cultura africana? Vamos pensar no cotidiano. A língua, né? Moleque, caçula, muitas palavras que nós falamos vieram da África, muitas palavras. Culinária, a nossa culinária ela é profundamente africana. O arroz é africano, não é asiático. Nós temos, por exemplo, os legumes são africanos, porque os escravos traziam muito... O tráfico era muito intenso. Vinham, para ter o tráfico, tinha que ter os navios que iam para lá e que voltavam. Então se traziam muitas sementes, então muitos legumes, muitas frutas que tem aqui hoje eram cultivadas no continente africano. Bom, então pelo que eu entendi, a África foi uma das principais formadoras da cultura do nosso país. Chegaram mais de 6 milhões de africanos ao longo de 300 anos no Brasil. Então, a grande população brasileira era uma população de descendência africana. As culturas africanas que vieram para cá, elas se transformaram em uma matriz fundadora da cultura brasileira, ao lado da indígena e da lusitana, não tem como escapar disso. E o pessoal de casa que quiser conhecer o museu, quiser visitar, saber mais sobre o Afro Brasil, como é que pode fazer? Então, em primeiro lugar, visitar o nosso site, www.museuafrobrasil.org.br. Agora, quer vir ao museu? Venha ao Parque Ibirapuera. Você vai conhecer a história brasileira e vai encontrar um pouco dessa efervescência cultural que conta a cultura brasileira na perspectiva africana. Tá certo. Tá bom. Bom, e você aí de casa, espero que você possa vir logo visitar esse museu, conhecer aqui a Ana, os educadores que também são super atenciosos. Grande núcleo de educação. E que quem sabe possa estar visitando e conhecendo um pouquinho da cultura africana que tanto influenciou, que formou, na verdade, a cultura brasileira. Então, gostou de conhecer um pouco mais sobre o Quênia, sobre o continente africano aqui no nosso programa? E vocês viram que dá para conhecer muita coisa sobre a África sem sair do Brasil. Aqui no nosso programa nós conhecemos muita cultura e sobre a gastronomia desse continente que influenciou tanto a cultura brasileira. É verdade. E nós vamos continuar viajando, não só pelo Quênia, vamos conhecer outros lugares, porque nós já estamos preparando o programa da próxima semana. Veja só o que vem por aí. Esse Vale Verde atrás de mim é o Vale de Lazana e ele guarda muitos tesouros arqueológicos. Lá na frente tem 2 pucarás, fortalezas pré-incaicas. E aqui, cravados na rocha, centenas de petroglifos. Essa aqui é Pedro de Valdívia, outra das muitas cidades que foram abandonadas no deserto. E aí, prontos para viajar com a gente na próxima semana? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Novo Tempo, neste mesmo horário, hein, pessoal? Porque se você gosta de viajar, viaje comigo! Oi! Essa é uma coisa bacana que você pode fazer em Nairobi. Você pode dar de comer para uma girafa. Ó, ela é faminta, ó. Ela quer comer tudo. Então, uma por vez. Uma por vez. Tá bom? Vai gostar. Quer experimentar? Vem aqui pro Quênia. Você vai gostar. Vai que a mão fica toda melada, de gosma de girafa. Oh, acabou. Finito, caput.
Não, ela vai entender tudo em italiano, hein? É, girafa italiana. Gente, que destino lindo, hein? Gostaram? Se vocês gostaram tanto quanto eu, deixe o seu likezinho aqui embaixo. Ou então, inscreva-se no nosso canal para ficar a par de todas as novidades do Viaje Comigo. Quer conhecer outro destino? Então, clique aqui embaixo. Ou então conheça a Gold Trip, a melhor agência de viagens do Brasil. Nós temos destinos para o Brasil e para o mundo e um deles com certeza vai combinar com o seu estilo. Clica aí.